no versículo 35, Tiago e João, que eram irmãos, os dois eram irmãos, tá? Eles se aproximam de Jesus Cristo e eles falam para Jesus assim: olha, mestre, estão todos vendo, né? Que bom. Tiago e Pedro se aproximam de Jesus, tá? Fica comigo aí, gente, vamos prestar atenção aqui na palavra de Deus. Tiago e Pedro se aproximam de Jesus, versículo 35, e diz para ele assim, né? Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. Ou seja, temos um pedido para te fazer. Eles chegam para Jesus e falam: Jesus, nós temos um pedido para te fazer. E aí aqui, a gente já pode ler aqui agora, no versículo 36, Jesus fala para ele assim: o que vocês querem que eu faça? Jesus pergunta. Aí no versículo 37 eles respondem. Eles dizem o seguinte: permita que, na tua glória, nós dois aqui possamos nos assentar, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Olha o pedido que esses caras fizeram para Jesus, tá? Esses dois irmãos. Se eu não me engano, no Evangelho de Mateus, tenta ser um pouco mais leve com eles e fala que não foi eles que pediram, tá? Foi a mãe deles que pediram. Mas aqui o Evangelho de Marcos não tira a responsabilidade deles, não coloca a mãe na história. Aqui no Evangelho de Marcos diz que quem pediu foram eles, tá? E aí, gente, Jesus, ele responde dizendo assim: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem o que estão pedindo. Essa foi a resposta de Jesus. Eles pedem para Jesus para que um pudesse assentar à direita e o outro à esquerda. Jesus, acho que Jesus Cristo, né, eu gosto de imaginar, deve pôr a mão na cabeça assim, fala assim: meu, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Isso que vocês estão pedindo, em outras palavras, não tem cabimento nenhum. O tema da minha mensagem, irmãos, deixa eu passar aqui o data show, é a corrida que não devemos correr. Qual é a corrida que nós não devemos correr? Que Jesus Cristo não quer que nós participemos, tá? Eu vou explicar um pouco esse texto e aí a gente vai descobrir de que corrida é essa que eu estou falando aqui, que o texto nos mostra, tá bom? Veja bem, quando Pedro e Tiago chegam para Jesus e falam: olha, Senhor, que na tua glória eu me assente à tua direita e meu irmão possa se assentar à sua esquerda, ou vice-versa, né? Que a gente possa ter ali um lugar de honra ao seu lado. Quando esses discípulos, esses apóstolos pedem isso para Jesus, eles não estavam se referindo ao céu, tá? Ah, Alan, como não? Se eles falam aqui na tua glória. Não, eles estavam se referindo a uma visão, a uma perspectiva que eles tinham de Jesus, que Jesus Cristo, eles achavam que Jesus Cristo queria ser rei, queria reinar, queria ocupar o trono de César. Eles achavam que Jesus Cristo iria reinar naquele chão, em Jerusalém, né? Quem reinava ali naquela circunstância, o povo judeus, os judeus, eles eram dominados por Roma. Então, esses discípulos que estavam seguindo Jesus e vendo todo aquele movimento, eles falavam o seguinte: nós estamos ao lado do maior líder político de todos os tempos. Esse cara, para eles, Jesus, esse cara vai derrubar Roma do trono, vai tirar César do posto e vai se assentar lá e nós vamos dominar tudo. E aí, quando isso acontecer, eu tô seguindo ele, eu tô correndo risco de morte seguindo ele. Eu tô passando fome seguindo ele, eu não tô tendo privilégio nenhum seguindo ele. Então eu tô pagando preço. Eles achavam isso, tô pagando preço agora. Mas aí quando ele subir lá no trono,
Eu quero que quando ele subir lá no trono, eu seja seu braço direito. Ou eu seja o braço esquerdo. Eu tenha um lugar de honra à sua direita ou à sua esquerda. Gente, presta atenção comigo aqui. Eles achavam que Jesus Cristo estava nesse mundo para reinar nesse mundo. Para reinar sobre Roma, para destruir Roma. Jesus Cristo não veio ao mundo destruir os poderes desse mundo. Jesus Cristo veio ao mundo destruir o poder do pecado. Do pecado. E para destruir o poder do pecado, o que estava proposto para Jesus não era um caminho de glória. Era um caminho de sofrimento, paixão. Né? Paixão de Cristo. E Jesus Cristo ele fala isso nos versículos anteriores aqui, no versículo 30, 27, que ele estava indo para Jerusalém, né? Jesus Cristo foi para Jerusalém pelo menos 3 vezes no seu ministério público ali, após ser batizado por João Batista, ele vai a Jerusalém 3 vezes. E essa é a última vez que ele está indo, e ele está indo com um propósito. Na visão dos discípulos, dos apóstolos, essa é a última vez que Jesus está indo para Jerusalém, e agora ele vai chegar lá e vai acabar com tudo. A gente vai lutar com ele ali, e a gente vai vencer Roma, e a gente que vai dominar a parada. Eles achavam isso. Mas não. Jesus Cristo não estava indo para Jerusalém para vencer os romanos. Jesus Cristo estava indo para Jerusalém para vencer o pecado que condenava nossas vidas, a perdição. Então, gente, eles têm uma enorme oportunidade, esses apóstolos, esses dois irmãos. Eles têm a oportunidade de caminhar com Jesus Cristo e de chegar para Jesus Cristo e falar assim, olha, Jesus, a gente queria te fazer um pedido. Posso, Jesus, te fazer um pedido? E aí Jesus, para tudo que ele está fazendo, e dá atenção para eles e fala para eles assim, o que vocês querem que eu vos faça? Irmãos, lembra quando Deus fez essa mesma pergunta para um jovem chamado Salomão? E Salomão falou assim, eu quero sabedoria. Esse era o momento desses apóstolos. Quando Jesus Cristo diz para eles, o que vocês querem que eu vos faça, era para eles dizerem o seguinte, Senhor, me dê sabedoria. Porque a nossa maior riqueza não é se assentar no trono de César, é sermos sábios. Sabedoria. O sábio é aquele que consegue decidir conforme a vontade de Deus. Eu não estou falando de inteligência. Tá? Você pode ler muitos livros, ser inteligente e não ser sábio. Você pode cursar muitas universidades, ter um diploma, ter conhecimento e ainda assim lhe faltar sabedoria. O sábio é aquele que sabe escolher conforme o propósito de Deus, conforme a vontade de Deus, aquilo que Deus aprova. Esse é o sábio. Poxa vida. Os caras pararam ali, Jesus, tudo que ele estava fazendo, chegaram para Jesus e falaram, Jesus, a gente pode te fazer um pedido? E aí eles ouvem do próprio Cristo que pode dar todas as coisas que vai servir para o bem deles. Isso não vai servir para o bem deles. Jesus Cristo pode dar todas as coisas. Fala assim para eles, olha, o que vocês querem pedir? O que vocês querem que eu vos faça? E aí eles desafinam. Desafina totalmente. Eles pedem poder, pedem lugar de honra. Eles tiveram a oportunidade de pedir, de falar com Jesus e de perder essa oportunidade. Essa semana a Carol estava falando para o Nicolas, né, que a gente recebe muitas oportunidades e a gente nunca sabe quando é a primeira
ou se a primeira é justamente também a última oportunidade. Eles tiveram uma excelente oportunidade e desprezaram. Eu fiquei imaginando, irmãos, eu gosto de trabalhar muita imaginação. Eu fiquei imaginando o seguinte: faz de conta que Deus, né, Jesus, está numa sala, né, nessa sala tem uma mesa, tem uma cadeira lá, que Deus está sentado lá, Jesus Cristo está sentado lá, tem uma mesa, e aí tem uma outra cadeira para alguém sentar, e você vai poder entrar nessa sala e falar com Jesus Cristo por apenas 5 minutos. Depois de 5 minutos, você tem que sair, porque outra pessoa vai entrar no seu lugar. Estou só imaginando, tá? Imagine isso. Uma sala e Deus está fazendo o atendimento lá no consultório dele. O próprio Jesus está lá, atendendo as pessoas. Mas só que, irmãos, imagina, se para passar com um médico do SUS já tem uma fila, imagina se houvesse um consultório em que o próprio Cristo está atendendo. Fila quilométrica. Você está nessa fila. Você já está nessa fila há alguns dias, algumas horas. E aí, faltando ali algumas horas para você ter essa oportunidade da sua vida de entrar numa sala e conversar com o próprio Jesus, face a face, por 5 minutos. Passa um anjo na fila, né? Passa um anjo na fila entregando para todo mundo da fila uma folha em branco e uma caneta. Uma folha em branco, uma caneta. Para cada um da fila ele entrega uma folha em branco e uma caneta. E você vai entrar na sala e você só tem 5 minutos. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você usaria essa folha para anotar tudo que você quer falar com Deus? Porque pode ser que só em 5 minutos não te dá tempo de você lembrar de tudo. Então você pegaria essa folha e usaria ela para anotar tudo rapidamente enquanto você está ali na fila, ali a folha na prancheta, ali com a caneta na sua mão, você anotaria tudo que você tem para falar com Deus, porque só 5 minutos é muito pouco tempo, não dá tempo de lembrar de todas as coisas. Você usaria essa folha para isso? Seja sincero aí com você. Ou você usaria essa folha para anotar o que Deus tem para falar com você? Você está na fila para ser consultado, para ter uma consulta com Deus. Recebe uma folha em branco. Você usaria ela para lembrar tudo que você quer falar para Deus? Ou você entraria no consultório com a folha em branco para anotar tudo que Deus tem para falar com você? Sabe, irmãos, pedido faz parte das nossas orações. Quando esses apóstolos chegam e falam assim: nós temos um pedido, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão orando. Oração não é pedido? Nós não oramos aqui agorinha por pedidos? Mas oração não é só pedidos. Oração é falar com Deus. Falar com Deus não é um monólogo, porque Deus também fala. E a gente pode ouvir Deus respondendo às nossas orações. Sabe? O quanto o que nós precisamos é importante para nós e o quanto Deus tem para nos dizer é importante para nós. Deus respondeu essa oração dos discípulos aqui. Deus disse para eles assim: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E se a resposta de Deus para alguma das orações que você tem feito tem sido exatamente essa? Considera essa possibilidade. Será que para aquilo que você está pedindo para Deus, Deus também não poderia responder para você: olha, você não sabe o que você está pedindo? Será que para as orações, por exemplo, que, sei lá, que o Enio está fazendo a Deus, Deus não esteja dizendo para você: Enio, você não sabe o que você está pedindo? Será que
Não seja essa a resposta que você está ouvindo, Elvis, nas suas orações. Olha, você não sabe o que você está pedindo. Eu tenho certeza que muitas das orações que eu fiz, Deus me disse: Alan, você tá maluco, cara. Você não tem noção do que você está me pedindo. A gente não sabe orar, irmãos. Talvez o pedido de oração mais importante que a gente possa fazer é: Pai, nos ensine a orar. Né? E sabe por que a gente não sabe orar? A gente não sabe orar porque a gente não ora. Né? A gente não sabe orar porque nós não oramos. Tem um poema de Carlos Drummond de Andrade em que um dos versos ele diz o seguinte, que amar se aprende amando. E a gente poderia parafrasear dizendo: orar se aprende orando. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Senhor, nos ensine a orar. E aí Jesus diz assim: vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e todas aquelas coisas. Os discípulos perguntam: nos ensine a orar. E Jesus Cristo faz o quê? Ora. Sabe o que Jesus Cristo estava querendo dizer? Orar se aprende orando. Quanto mais você falar com Deus, mais você vai aprender a orar. E quanto mais você orar, menos você vai ouvir de Deus. Você não sabe o que você está me pedindo. Porque quanto mais oramos, mais aprendemos a orar segundo a vontade de Deus. A oração que Deus ouve é aquela oração que nós fazemos segundo a sua vontade. Quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Deus nos ouve. Então, nós precisamos aprender a orar. Orar é mais do que pedir. Orar é falar com Deus. Tem uma oração que eu gosto muito, eu lembrei dela agora, não estava no meu plano, mas eu vou ler uma oração do século XVI, de um bispo. Ele diz assim, oração: Senhor, eu não sei o que devo pedir a ti, somente tu sabes de que eu preciso. Tu me conheces melhor do que eu mesmo. Ó Pai, concedes ao teu filho aquilo que ele não sabe pedir. Ensina-me a orar. Ora-te em mim. Irmãos, isso é fantástico. A última estrofe diz assim, depois eu posso compartilhar com vocês essa oração. Eu vou colocar aí no meu Facebook, sei lá, eu mando num grupo. Ó Pai, concedes ao teu filho aquilo que ele mesmo não sabe pedir. Ensina-me a orar. Ora-te em mim. Isso é profundo. Eu não sei pedir, ensina-me a orar. Ora o Senhor em mim, através de mim. Ora através de mim. Sabe, irmãos, nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir. E a gente tem que agradecer a Deus pelas suas misericórdias, por Ele não ter nos ouvidos em todas as nossas orações, sabe? Que a gente já pediu tanta coisa que não deveria pedir, que agora nós temos que orar agradecendo, Senhor Deus, obrigado pelo Senhor não ter ouvido todas as orações que eu te fiz, Pai. Rubem Alves, o Alves gosta dele, ele dizia o seguinte: só cheguei até aqui porque todos os meus planos deram errado. Irmãos, pode ser que você só chegou nesse lugar que você chegou hoje, que você gosta tanto da vida que você está vivendo, porque Deus não ouviu todas as suas orações. Porque se Ele tivesse ouvido todas as suas orações, a sua vida teria tomado outro rumo. Se não quiser falar comigo, repita aí no seu pensamento: Senhor, eu te agradeço, Pai,
porque muitas das minhas orações o Senhor não ouviu por misericórdia da minha vida. Tem um provérbio árabe que ele dizia o seguinte, esse provérbio árabe, dizia assim: nós rezamos pela subida do Nilo, porque quando o Nilo baixa o nível, não tem água para fazer a plantação crescer, né? E em época de seca, todos os rios baixam o nível, né? E aí esse provérbio árabe dizia: nós rezamos muito pela subida do rio Nilo, nós clamamos, rezamos, imploramos para que o rio Nilo subisse. E aí sabe o que aconteceu? O provérbio diz o seguinte: pois o Nilo subiu e fomos devastados pela inundação que ele nos causou. Nós rezamos pela subida do Nilo. O Nilo acabou subindo. E nós fomos devastados pela inundação. Irmãos, precisamos aprender a orar. Porque a gente só está reclamando para Deus que Deus não responde às nossas orações. A gente está queixosos, dizendo para Deus: Senhor, o Senhor não responde minhas orações, o Senhor não responde a oração, porque nós não sabemos orar. Porque se nós soubéssemos orar, Deus responderia a nossas orações, orando por aquilo que Ele quer nos dar. Aqui, eu vou pular aqui essa parte. A corrida que não devemos correr é a corrida em busca de poder, em busca de glória, em busca de lugar privilegiado, em busca de prestígio, em busca de confetes, em busca de aplausos, em busca de poder, em busca de autoridade, em busca de status. Essa é a corrida que Deus não quer que nós nos inscrevamos nela. Quando esses apóstolos chegam para Jesus e falam para Jesus: olha, mestre, permita que nós se assentamos à sua direita e à sua esquerda. Eles estavam dizendo isso para Jesus. Jesus, nós estamos contigo em busca de poder, em busca de autoridade, em busca de lugares privilegiados. E Jesus Cristo disse: não, gente. Não se segue Jesus para ter destaque, sabe? Não se segue Jesus para ter um lugar privilegiado. Não se segue a Jesus para se sentar em uma posição em que quem está sentado nela dá ordem e não recebe ordem. Não se segue a Jesus por causa de privilégios nesse mundo. Irmãos, a corrida que não devemos correr é essa corrida que o mundo está correndo atrás desesperadamente por poder, por status, por glória, por dinheiro na conta. Entendeu? Nós não fazemos parte dessa corrida. Sabe? Nós não estamos com Jesus Cristo para provar para as pessoas que nós somos melhores do que ela porque nós estamos com Jesus. Estar em Cristo diz muito mais a respeito da minha responsabilidade que eu tenho com o meu irmão, com o meu próximo, do que com algum lugar de posição. Pelo contrário, se eu estou com Jesus, eu sou aquele que lava os pés. Eu sou aquele que lava os pés. Sabe? Se esses discípulos aqui, eles estão em busca de poder, se esses discípulos, eles querem lugares de glória, eles querem se assentar nos melhores lugares desse mundo, do reinado desse mundo, se eles estão em busca de privilégios, se eles estão em busca de destaque, em busca de aplausos, eles estão seguindo o mestre errado. O mestre deles não está indo se assentar no trono de Roma, o mestre deles está indo ser crucificado em uma cruz. Eles estão seguindo o mestre errado, eles tinham que seguir Herodes, tinham que seguir Nero, tinha que seguir a César. Agora, se você segue a Jesus, Jesus vai te levar para os lugares mais baixos. Porque é nos lugares mais baixos que nós podemos servir. Se você segue a Jesus, você não vai receber coroas, você não vai receber
uma roupa de glamour. Você vai receber bacia e toalha. Irmãos, a nossa sociedade, ela está doente. Doente. Porque está correndo o tempo inteiro em busca de status. Está correndo o tempo todo em busca de dinheiro. Em busca de ter o melhor carro, a melhor casa. Não porque quer gozar do privilégio de um bom carro, da segurança de um bom carro, mas porque quer fazer daquilo o seu rótulo. Quer ser notado. Sabe? As pessoas não estão buscando conhecimento porque querem usar esse conhecimento para partilhar conhecimento. As pessoas estão buscando conhecimento para poder ter o peito e dizer, eu sei mais do que você. É a corrida desse mundo. A corrida que nós não devemos correr. Essa corrida em busca de poder, em busca de status, em busca de querer mandar mais. A nossa sociedade está doente porque está em busca disso. E aí a gente tem uma farmácia em cada esquina, a gente tem uma igreja em cada rua, e nenhuma igreja e nenhuma farmácia está sendo capaz de curar essa sociedade que está em busca de status, em busca de likes, em busca de seguidores. Só Jesus. Só Jesus para nos tirar dessa corrida, irmãos. Jesus Cristo nos diz, no versículo seguinte, ele diz o seguinte, quando ele ouve isso de Tiago e João, esse pedido absurdo por poder, um pedido egoísta, sabe? Muitas das nossas orações são orações que nós fazemos que só vai representar, só vai significar algum bem para nós. Né? Nós queremos um casamento melhor para a gente viver melhor, não para a gente ser melhor para o outro, não para o nosso casamento refletir Cristo nessa sociedade que perdeu os valores do que é família. A gente não quer um casamento melhor para refletir Cristo para a sociedade, a gente quer um casamento melhor para a gente gozar dos desejos que a gente tem no casamento de uma forma melhor, para a gente ter o marido enchendo menos o nosso saco, a esposa enchendo menos o nosso saco. Para isso que a gente quer um casamento melhor. Porque a gente tem desejos egoístas. A gente não está interessado num propósito, no propósito da família, que é refletir Cristo. Não. Nós estamos interessados numa família que não nos custe as nossas paciências. E é o nosso desejo egoísta às vezes também. Nossa oração às vezes é muito egoísta. A oração desses caras é uma oração egoísta. E eu já vou ter que terminar aqui. Mas o versículo 42 diz que Jesus Cristo chama eles para perto e fala assim, ó, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações e dominam as nações, e são pessoas importantes que exercem poder sobre elas, existem essas pessoas. E aí no versículo 43 Jesus Cristo diz assim, mas não será assim entre vocês. Ou seja, vocês não fazem parte dessas pessoas que estão querendo alcançar os melhores lugares para dominar o mundo. Não. Não será assim entre vocês, versículo 43. Vai ser com vocês justamente ao contrário. E ele diz assim, quem de vocês quiser ser importante, deverá ser servo. Se alguém quer ser importante, seja servo, seja aquele que serve. Seja aquele que serve. Serve para fazer com que o outro cresça. Sabe? Sirva. Sirva lá no seu trabalho. Não faça tudo para a sua promoção. Faça alguma coisa para a promoção do outro também. Sirva seus filhos. Sirva a sua igreja. Eu vou servir essa igreja para ela ter um monte de gente, para a honra e para a glória do pastor Alain e pastor Rodrigo. Esquece isso. Nós não estamos fazendo igreja para isso. Nós estamos fazendo igreja para que pessoas reflitam a glória de Deus. Sirva na sua família. Sirva seu esposo,
para que ele cresça, sirva a sua esposa para que ela cresça. Jesus Cristo disse assim, ó, com vocês vão ser diferentes. Existem algumas pessoas que querem governar nações, querem dominar o mundo, querem ter o melhor dessa terra, mas vocês não estão nessa corrida. Essa corrida vocês não foram chamados para correr. A corrida que está proposta para vocês é a corrida que desce os degraus para servir. Se alguém quer ser importante, seja servo. Amém, irmãos? Essa mensagem fica gravada aqui no IGTV. Eu vou ouvir ela de novo porque é muito forte isso. Eu preciso que Deus me tire de mim toda essa vontade que eu tenho de receber algum tipo de aplausos de homens, de me destacar de alguma forma entre as pessoas, entre os meus pares. Eu preciso. Todos nós somos tentados nisso. Todos nós. A gente precisa de entrar na contramão desse mundo. Esse mundo precisa de pessoas que sirvam. Que sirvam. Eu quero servir. Quero servir a Deus, servindo ao meu próximo. Sabe, irmão? Quem sabe você possa dizer para alguém essa semana, se você precisar de qualquer coisa, conte comigo, eu quero te servir. Sabe? Vocês que estão aqui, vocês que me conhecem, vocês têm o meu contato. Se tem alguma coisa que eu possa fazer por vocês, me avise. Eu quero servir a Deus, servindo a sua vida. Eu quero servir a Deus, servindo a igreja dele. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe a sua família. E a nossa última oração é, Senhor, nos ensine a orar. Porque a gente não sabe pedir. A gente não sabe. Que Deus nos abençoe com o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.